versículo 27, a seguir. Depois Reis, 2 Reis, capítulo 6. Primeiro vamos ler essa passagem de Lucas capítulo 4, verso 27 até o 32. Depois vamos lá para Reis, capítulo 6. Já há alguns dias o Alex tem falado comigo para eu trazer uma meditação sobre esse texto, não é? Do capítulo 6 de 2 Reis. E hoje, pela manhã, acordei, falei, eu vou preparar alguma coisa sobre isso, hein? Então vamos lá, vamos ler primeiro essa primeira passagem. Havia também muitos leprosos em Israel, nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E, levantando-se, expulsaram Jesus da cidade, o levaram até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava edificada, para que de lá pudessem atirá-lo abaixo. Jesus, porém, passando pelo meio deles, foi embora. E Jesus foi a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E maravilhavam-se com a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Capítulo 6 de 2 Reis, a partir do primeiro verso, vamos ler alguns versos. Não vamos ler todo, mas vamos ler alguns versos desse capítulo, 2 Reis, capítulo 6. Vamos lá? Eu vou lendo aqui então na minha Bíblia. Muito bem. 2 Reis 6. Segundo livro de Reis 6. Será que está certo? 5. Desculpa, 5. Desculpa aí, não é 6, é 5. Volta lá. Muito obrigado. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. As tropas saíram da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Ele o curaria da sua lepra. E então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. E o rei da Síria respondeu: vá, e eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. E levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo essa carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você cure da sua lepra. E quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas vestes, suas roupas, em sinal de medo, e disse: por acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que o Senhor rasgou as suas vestes? Deixa-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Até aí só, por favor. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai que está nos céus, nós te damos graças. Louvamos o teu santo nome, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo grande privilégio que eu tenho, Senhor, de estar aqui na tua presença, de estar com os meus irmãos e de poder, ó Deus, nessa noite, nesse culto tão especial, compartilhar a tua palavra, compartilhar a mensagem do Senhor aos teus servos nesta noite, Senhor. Vem de encontro aos nossos corações neste momento, ministre e fale aos nossos corações por meio do teu Espírito Santo.
que possa, Deus, a mensagem que aqui for pregada, ela possa alcançar o coração das pessoas e que possamos ser tocados, ó Deus, por Ti, para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém, amém. Meus irmãos, pode se sentar. Jesus, aqui ele estava na sua primeira aparição depois que ele retorna do deserto, né? Jesus é batizado e na sequência ele é levado pelo Espírito ao deserto. Aí ele é tentado 40 dias e 40 noites e depois ele retorna. Quando ele retorna, ele vai para a sua cidade, para a cidade de Nazaré, e ele entra na sinagoga, como de costume ele fazia, não é, como bom judeu. Ele entra na sinagoga e naquela altura, não é, as pessoas, os rabinos, não é, eles tinham a oportunidade de fazer a leitura e até uma explanação de algum texto na reunião da sinagoga. E Jesus, como tal, ele é lhe dada a oportunidade de falar ao povo. Ele pega o texto que estava designado para leitura naquele dia e ele abre aquele texto, que era o texto do profeta Isaías, não é? E onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que o Espírito me ungiu para levar a mensagem ou evangelizar os pobres, me ungiu para abrir os olhos dos cegos, para soltar a prisão dos presos, para libertar os cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Quando ele termina de fazer a leitura desse texto, ele diz: hoje se cumpriu esta palavra aos vossos olhos. Em outras palavras, ele está dizendo: olha, o profeta falou de mim quando disse essas palavras aqui. E a Bíblia diz que os olhos de todos na sinagoga estavam fixos em Jesus, fitaram, né? Os olhos estavam fitos em Jesus. Por quê? Porque ele falara com autoridade. Quando Jesus começa a explanar e a falar a respeito do texto que ele acabara de ler, muitos diziam o seguinte: olha, Jesus, esse não é o filho de Maria, não é? O pai dele não é o José, o carpinteiro lá da carpintaria? E não está aqui no nosso meio os irmãos, as irmãs dele? E começaram a desprezá-lo. E Jesus, então, ele diz o seguinte: olha, vocês estão aplicando aquele provérbio que diz que o médico, ele não pode, muitas vezes, curar-se a si mesmo, não é? Vocês estão dizendo aquilo que os vossos pais acostumaram a falar. Mas eu quero dizer a vocês que um profeta, ele não fica sem honra senão na sua própria pátria, no meio dos seus, daqueles que o conhecem. E Jesus então começa a dar exemplos aqui. Ele dá 2 exemplos de 2 situações do Antigo Testamento, onde Deus, na sua graça, porque Jesus aqui está falando do Evangelho da graça, do Evangelho do perdão dos pecados, do Evangelho que leva as pessoas e que não custa nada a elas a bênção que Deus traz através de Jesus Cristo, essa de evangelizar os pobres, de abrir os olhos dos cegos, de libertar os oprimidos. Esse evangelho que o Senhor Jesus pregava, que era um evangelho simples, era um evangelho que não era misturado com muita religiosidade, conforme os escribas e fariseus faziam naquele tempo. Por ser um evangelho simples e por saberem, conhecer a história de Jesus, porque ele cresceu naquela cidade, ele viveu naquela cidade 30 anos, não é? Da sua vida, ele viveu ali até sair e ser conhecido fora, mas durante esse tempo ele passou ali e as pessoas o conheciam. Então, Jesus, irmãos, só abrindo e fechando aqui um parêntese, o evangelho que nós pregamos é o que Paulo diz, falando aos Coríntios, ele disse: eu quando fui ter convosco, eu não fui em sublimidade de palavras de sabedoria ou de persuasão humana, mas eu fui até vocês em demonstração de poder, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Então, veja bem, esse evangelho, ele é simples, as pessoas não querem esse evangelho. E nós, muitas vezes, até nós como cristãos, não queremos esse evangelho, porque fomos habituados e ensinados, e está no nosso DNA, de que eu preciso fazer alguma coisa para eu poder alcançar a salvação e o perdão dos meus pecados. E o evangelho que Cristo traz é o seguinte: você não precisa fazer nada, você precisa apenas crer
no sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. Você precisa simplesmente acreditar que de uma vez por todas, Jesus morreu pelos seus pecados. E todos os seus pecados foram lavados pelo sangue de Jesus. Você foi perdoado, está liberto. Então isso para as pessoas é muito pouco, é muito simples. E o texto diz que as pessoas vão zombar de Jesus, porque era muito simples, era algo comum. Era algo que eles não estavam habituados, eles estavam habituados a fazer sacrifícios, eles estavam habituados a uma vida litúrgica, a uma vida que baseava em ritos, em regras de que pode, não pode, deve, não deve, faça, não faça. E agora Jesus chega e apresenta um evangelho simples, apenas com um ato de fé, você alcança o perdão dos seus pecados. Você alcança o direito de vida eterna. E Jesus, então, ele traz dois exemplos do Antigo Testamento. Um é uma mulher que fora abençoada por meio da vida do profeta Elias, não é? E Jesus vai falar o seguinte: olha, havia muitas mulheres viúvas pobres em Israel, quando o profeta Elias anunciou que não haveria chuva sobre a terra e chamou a fome sobre a terra. Havia muitas mulheres viúvas em Israel. Mas a nenhuma das viúvas de Israel foi enviado o profeta Elias, senão a uma mulher estrangeira, a uma mulher viúva de Serepta, uma cidade que ficava na região de Tiro e Sidom. Não vou falar sobre essa história, mas é só para você pensar o que Jesus está dizendo aqui. Havia muitas viúvas em Israel. Por que Deus não mandou o profeta Elias para a casa de uma delas, para que elas pudessem ter pão em abundância até que a chuva viesse sobre a terra? Por que foi mandar lá para a casa de uma mulher estrangeira? Jesus, em outras palavras, estava dizendo: vocês estão rejeitando o evangelho simples, mas haverá pessoas estrangeiras que vão receber esse evangelho e vão se beneficiar dele, porque esse evangelho é poder de Deus para libertar as pessoas. Aí Jesus fala do segundo personagem, que é o nosso. Jesus vai dizer: havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas a nenhum deles foi curado, senão Naamã, o sírio. Quando eles escutam isso, porque o evangelho de Jesus não tem como você ficar indiferente diante dele. Ou você o ama, ou você o odeia. Com Jesus não tem meio termo. Eu estou mais ou menos de acordo. Eu acho que eu estou me identificando com ele. Com Jesus, ou você crê verdadeiramente, ou você está fora. Ou você está fora, vai levantar em você uma ira. E a Bíblia diz que eles ficaram irados e quiseram matar Jesus. Levaram ele para cima de uma montanha para julgá-lo de lá, mas Jesus passa no meio deles, porque a hora dele ainda não tinha chegado. E ele então vai pregar o evangelho em Cafarnaum. E a Bíblia diz que os homens e as pessoas de Cafarnaum se alegraram com a mensagem. Enquanto uns rejeitam, outros aceitam. Enquanto uns ouvem, outros fecham os ouvidos. Dentro da igreja é a mesma coisa. O evangelho da graça de Deus está sendo pregado, mas uns ouvem, outros rejeitam. Achamos muito simples isso. Parece ser uma coisa assim muito sem sentido o evangelho. Você precisa apenas crer no sacrifício que foi feito na cruz e você é salvo. Não parece ser simples? Para mim, simples demais. Eu gosto de fazer alguma coisa, eu gosto de participar. Eu queria fazer alguma coisa. Mas voltando para a nossa história aqui, nós temos nesse milagre de Naamã, nós vamos entrar agora na graça de Deus e vamos trazer a graça para esse milagre, não é? Nós temos uma bela imagem da salvação pela fé na palavra de Deus. Quando o homem crê de verdade na palavra de Deus, a salvação entra na vida dele. Talvez muitos de vocês que estão aqui não acreditaram de verdade. Você que está me ouvindo, talvez você ainda não crê de verdade. Porque quando você crê, isso é libertador. Quando você entende o que Jesus fez por você, isso é libertador.
você desarma completamente, você vive nele. Paulo diz: eu já estou crucificado com Cristo, e eu não vivo mais, é Ele que vive em mim. E é isso que o Evangelho da Graça faz conosco. Ele nos mata e levantamos em Cristo como nova criação, para a glória do Senhor. Essa é a pregação da graça, é a ministração da graça. Naamã aqui, ele é um exemplo do pecador perdido. Nós podemos olhar para a vida deste homem, ver na vida deste homem a situação de todos nós. Todos nós éramos como esse homem Naamã. Estávamos longe de Deus, não pertencíamos ao povo de Deus, porque Naamã não era israelita, ele era sírio, ele era estrangeiro. Ele tinha lepra, que era uma doença incurável, certamente ele ia morrer. Era uma questão, não era uma questão se ele morreria, mas a questão era quando ele morreria daquele mal. Nossa questão era a mesma, irmãos. Nós tínhamos uma lepra chamada pecado. A questão não era se, era quando nós desceríamos ao inferno. Todos nós éramos como massa perdida. Romanos 3:23 está escrito o quê? Porque todos pecaram e carecem de quê? Da glória de Deus. Todos pecaram, toda a humanidade. Nós fazíamos parte dessa massa perdida que estava indo para o inferno irremediavelmente, porque nós não conseguimos cumprir a lei para alcançar por meio da lei o perdão dos nossos pecados. Porque a lei, irmãos, ela era os 10 mandamentos, mas eles se desdobravam em mais de 2.000 regras que você tinha que cumprir. E fora isso, mesmo que você não quebrasse para que as pessoas vissem nenhum dos mandamentos, e nenhum tribunal deste mundo exige isso de ninguém, porque os tribunais deste mundo julgam o homem, o criminoso, o réu, com base nos seus feitos. Mas o tribunal de Deus é diferente. Ele julga o homem por meio daquilo que ele faz, fala e pensa. O único tribunal que julga um pecado ou um crime que é cometido no pensamento, de fórum íntimo, é o tribunal de Deus. Então, se você não faz nada errado, se você não fala nada errado, mas se você pensa, já estás condenado. E o problema é que não basta você fazer 9 coisas certas, se você tropeçar num, você já está perdido. A nossa situação era essa. Não havia remédio para nós. Quem aqui é tão perfeito que nos seus 10 a 20 mil pensamentos que você tem por dia são todos puros? Sua palavra é toda pura, né? As suas ações são todas puras. E olha bem, o problema é que o crime diante de Deus não prescreve. Passou 10 anos, já prescreveu, Deus esqueceu. Esqueceu não, está escrito no livro dele. Condenado. Enquanto alguém não for lá e mudar essa sentença, a sentença contra você é condenado. Você está condenado, porque o salário do pecado é o quê? A morte. Você está condenado. Você estava, antes de conhecer Jesus, o quê? Condenado. Essa era a nossa situação. Esse Naamã, qual era a situação dele? Ele estava condenado. As 5 estrelas dele, a patente alta dele, o carro e a roupa cara que ele vestia, não podia libertá-lo da sua lepra. Ele continuava leproso e caminhando para quê? Para a morte. Para a morte. É essa a situação do pecador, irmãos. É essa a nossa situação. A situação de cada um de nós. Nós podemos ver aqui neste quadro o poder da fé, como a fé liberta e cura, como a fé no sacrifício de Jesus muda as pessoas. Aleluia, isso é maravilhoso. Quando nós olhamos para aquilo que Jesus fez por nós e cremos no sacrifício dele, aleluia, nós somos salvos. A palavra de Deus diz:
Se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, você é salvo, porque com a boca se faz confissão e com o coração se crê para a vida eterna. Isso é maravilhoso. Você confessar com a sua boca: eu creio, aleluia, no sacrifício de Jesus, e aquilo que Ele fez por mim foi uma vez e para sempre. Mas parece ser tão simples, não parece? Parece ser algo que a gente queria tentar ajudar o Senhor aqui. Deus, mas eu não tenho que fazer nada. Não, você não tem que fazer nada. Simplesmente você precisa crer. E você tem que fazer morrer em você a sua velha natureza por meio do conhecimento da palavra de Deus. Então vamos ver alguma característica desse homem aqui. Primeira coisa, nesse homem Naamã, ele estava condenado, como todos nós. Nenhum de nós aqui, irmãos, escaparia do juízo divino. E nenhum de nós teríamos como comparecer diante do tribunal do Senhor e sairmos de lá justificados por nós mesmos, pelas nossas ações. Porque quando nós chegarmos lá nos céus e Deus abrir o livro das obras, Ele não vai encontrar o seu nome lá. Porque salvação não é por obras, não é por aquilo que você faz, é por aquilo que Cristo fez. Você pode ajudar os pobres, você pode ser um franciscano na vida, você pode fazer o que você quiser fazer, mas se você não crê no sacrifício de Jesus, você vai para o inferno com as suas obras e tudo. Porque obras não salvam ninguém, obras religiosas não salvam ninguém. Você pode jejuar, você pode orar, você pode ir para a igreja, você pode fazer o que você quiser fazer, em termos de práticas religiosas, que nada disso vai mudar a sua situação, porque se isso mudasse, Jesus não precisava ter morrido, porque antes de Jesus as pessoas já oravam, jejuavam, faziam penitência, faziam boas obras. E por que ninguém era salvo? Então para que Deus mandou o seu Filho? Porque essas coisas não têm força de salvação. Força de salvação está no sacrifício de Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todos os líderes de religião, eles dizem: olha, essa filosofia, se você praticar, vai dar nisso, essa outra filosofia, esse pensamento, isso e aquilo. Jesus não, ele não fala de filosofia, ele não fala de pensamentos humanos, ele não fala de uma teoria, ele se apresenta como a solução. Ele diz: eu sou o caminho. Nenhum líder religioso jamais disse isso. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você pode buscar outro caminho, que você não vai encontrar o caminho da salvação em outro lugar. Pedro vai dizer no capítulo 4, versículo 12 de Hebreus, ele vai dizer: porque em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, se você não crê no sacrifício de Jesus, eu posso te dizer com toda a convicção, você vai para o inferno, mesmo sendo religioso, sendo pastor. Você pode ser pastor, pode ser presbítero, pode frequentar a igreja, pode fazer profissão de fé, você pode fazer o que você quiser. Se você não crê de todo o seu coração que o sacrifício de Jesus foi uma vez e foi para sempre, você está perdido. Você está perdido. Outra coisa importante aqui nesse texto, falando de Naamã, é que Naamã, ele era um inimigo de Israel, ele era inimigo. E nós éramos inimigos também. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Por natureza, nós éramos contra tudo que Deus desejava que fôssemos. Não é? Deus, por meio de Jesus, houve uma reconciliação entre Deus e o homem. Naamã, ele pertencia à nação síria, que era uma nação invasora de Israel. Era uma nação que combatia contra Israel. Nós também. Vocês estão aí, irmãos? Amém. Talvez se eu estivesse falando aqui de carro, de dinheiro, vocês estavam mais alegres. Eu estou falando de Bíblia aqui, de salvação pela graça. Como gentil, Naamã estava fora das bênçãos de Israel. Veja Efésios capítulo 2 para mim. Coloca para mim, por favor, irmão. Efésios capítulo 2, versículos 11 e 12. Vamos lá, versículos 11 a seguir. Vamos ler 2 versos pelo menos. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram o quê?
gentios na carne, chamado em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Verso 12. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, eram estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas o que aconteceu? Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam afastados, que estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, e de dois povos Ele fez um. Na sua carne Ele derrubou a parede de separação que estava no meio, ou seja, a inimizade que estava aí. O que Ele fez mais? Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo uma humanidade, fazendo a paz, verso 16, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio da cruz. Eu não sou inimigo de Deus, irmãos, eu criei na cruz de Cristo, eu sou amigo de Deus, eu caminho com Ele, eu não sou mais inimigo. Antes eu era inimigo, o texto de Efésios vai dizer, antes nós éramos inimigos, mas hoje pelo sangue da cruz, nós fomos reconciliados com Deus. Tem alguém reconciliado aqui? Então por que você está triste assim, irmão? Você deveria ser o homem e a mulher mais feliz da terra, porque você, aleluia, nasceu de novo, vive para Deus, está livre do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre você, eu tenho? Não, Senhor. Deus deu o seu Filho por nós, mesmo quando nós éramos pecadores. Romanos 6, capítulo 5, versículos 6 a 10. Paulo vai falar isso para nós aqui. Vamos ler esse texto, irmão, põe para mim. Romanos capítulo 5, versículos 6 a 10. Amém. Porque Cristo, quando nós éramos fracos, Ele morreu a seu tempo pelos ímpios. Olha aí. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa talvez tenha alguém coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo facto de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. E o que mais? Logo muito mais agora? Se Ele fez aquilo que fez por mim quando eu era inimigo, e agora? Muito mais agora. Sendo justificado pelo seu sangue, seremos salvos. Seremos por Ele salvos da ira, verso 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Glória seja dada o nome do Senhor. Isso é maravilhoso, irmãos. Eu convido você a crer nessa verdade para você ser livre. Eu convido você a receber essa palavra no seu coração, esse evangelho libertador do Senhor. Não viva aí raspando a sua própria lepra, que é o pecado, tentando colocar panos quentes, band-aids sobre lepra. Não vai resolver, irmão. Você precisa ser curado pelo Senhor. A sua alma precisa ser salva. Um dia tudo isso aqui vai passar e nós estaremos diante do nosso Deus naquele tribunal. E você precisa estar lá como justo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Isso é maravilhoso, sim ou não? Agora, esse Naamã, ele ouviu uma testemunha, ele ouviu uma pessoa, alguém falou com ele. Alguém chegou até ele e disse: olha, se o meu senhor, ele for lá na terra de Israel, se apresentar diante do profeta de Deus, irmão, que menina é essa? Eu fico pensando nessa menina, eu fico envergonhado por mim mesmo. Essa menina é corajosa, ela aqui é uma empregada da casa do seu senhor, e ela ousadamente aqui, a palavra dela não é a palavra de quem está com medo ou está numa situação inferior. Não, ela se levanta e diz: olha, se o meu Senhor for na terra de Israel e se apresentar diante do homem de Deus que lá está, Deus vai curá-lo da sua lepra. Irmão, que coisa tremenda. Será que nós temos coragem de falar desse Jesus nessa autoridade? Dizer para o pecador que está sofrendo, dizer para ele: olha, se você crê em Jesus Cristo, os seus pecados serão perdoados e a sua vida será mudada. Oh, aleluia. Ontem um irmão aqui da igreja, ele muito feliz com o que está acontecendo na vida dele,
Ele me disse: pastor, a mudança na minha vida as pessoas estão vendo. A minha colega de trabalho, ela perguntou: o que aconteceu com você, rapaz? Você está diferente. E ele disse: não, eu estou indo na igreja da minha mulher. E eu estou indo lá e as coisas estão acontecendo bem para mim. E ela disse: você está mais calmo, você está mudado. Ele disse: não, é a igreja evangélica que eu estou indo lá. Ela disse: eu também sou evangélica. 15 anos trabalhando junto, não sei que evangélico é esse, não é? 15 anos trabalhando junto com ele. Nunca falou: irmão, como é que pode um negócio desse? Se você tem Deus no coração, você não aguenta. Vê alguém sofrendo do seu lado, você não vai falar com ele de Jesus. Vê alguém gemendo do seu lado, você não vai falar: olha, há um caminho, a pessoa pode aceitar ou não. Perdida ela já está, mas pode ser salva. Pensa assim quando você falar com alguém: ah, mas eles não querem crer. Não importa, fale de Jesus a si mesmo. Porque perdido por perdido ela já está. Se ela não crer, vai continuar perdido. Mas se crer, você ganhou, irmão, uma vida para o Senhor. Aquela menina ousadamente se levanta e diz: olha, se o meu Senhor for lá apresentar diante do profeta, ele vai ser curado. Pode ir lá e eu tenho certeza que isso vai acontecer. Oh, aleluia. Irmão, mesmo estando longe da sua pátria, longe, como nós estamos longe. Nós estamos longe da nossa pátria. Nós estamos longe da nossa casa. Nós estamos longe dos céus. Ah, mas almejamos chegar lá um dia. Agora veja que maravilha. Mesmo estando longe, ela tem ousadia de falar. Agora eu fico pensando, esse Naamã voltando curado, o que será que ele fez com essa menina? A Bíblia não fala, mas eu posso pensar. Ele certamente chegou e deve ter abraçado aquela menina e disse: olha, muito obrigado, você é livre hoje. Você vai ser tratada nessa casa não como serva, mas como filha. Já pensou ela crescendo como filha, vira uma moça, e ele apresenta ela para um dos soldados, dos oficiais lá. Ela se casa e de repente volta para a terra dela, não como uma escrava, mas como alguém, aleluia, cheia de pompa. Eu fico pensando em nós, os crentes, quando nós fazemos para o Senhor, quantas coisas o Senhor nos aguarda na eternidade. Quando você leva a mensagem da salvação às pessoas, a Bíblia diz que quem ganha alma sábio é. Oh, aleluia. Quem ganha alma sábio é. Quem, aleluia, é formoso o pé daquele que anuncia coisa boa. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, dos que falam de bênção. Aleluia. Pastor, eles não vão me ouvir, não importa, irmão. Vão te ouvir sim. Se você lançar a palavra sobre 10 pessoas, uma apenas receber a palavra, você já ganhou. Jesus curou 10 leprosos, um voltou para seguir caminhada com ele. Oh, aleluia. Mas nós estamos tão preocupados com aqueles que não recebem, que esquecemos de quantos já receberam, inclusive você. É fruto desse evangelho. É fruto dessa palavra. Bendito o dia que o evangelho entrou na minha casa. Bendito o dia que alguém deixou uma Bíblia lá e disse: olha, Pedro, que era o meu pai, leia isso aqui, porque Deus vai falar com você. Bendito seja aquela pessoa, e bendito seja aquele dia, porque isso mudou a nossa história. Talvez ele tenha deixado uma Bíblia em muitos lugares, mas naquele dia Deus fez a obra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, meu Deus, que coisa maravilhosa. Essa menina era fiel, irmãos. Como falta crente fiel. Essa menina era convicta. Sabe por que nós não falamos da salvação? Porque nós não cremos nela. Nós não cremos que somos salvos. Porque quando você crê que você é salvo, você compartilha essa mensagem com os outros. Você fala dessa verdade com os outros. Você quer falar. Você está preocupado com aqueles que estão no mesmo estado em que você estivera antes. Oh, Senhor. Vocês estão entendendo o que Deus está falando com você? Agora você observa, uma outra coisa que eu observei aqui nesse texto, eu estou fazendo um sermão bem expositivo, é que esse Naamã,
como nós também, muitas vezes, ele tenta salvar-se a si mesmo, ou ele tenta comprar a sua salvação. Observe que Naamã, ele cometeu todos os erros possíveis na busca pela cura, como nós também. Quantos de vocês já erraram muito, já bateram na porta de bruxo, já acenderam vela para santo, já foram em tantos lugares, já serviram a tantas situações, já estiveram debaixo de tantos fardos, quando a salvação é tão simples? Observe que primeiro ele vai ao rei da Síria, pessoa errada. Segundo, ele vai ao rei de Israel, pessoa errada, não podia fazer nada por ele. O rei da Síria escreve uma carta para o rei de Israel. O rei de Israel rasga as vestes, quem? Ele está pensando que eu sou Deus. Quando os pecadores perdidos, irmãos, correm de uma pessoa para outra, buscando a salvação, enquanto Cristo está sempre esperando suprir as suas necessidades. Você não precisa ir em lugar nenhum, você precisa ir em Cristo. Quando eu entendi isso, foi a coisa mais libertadora da minha vida. Quando eu entendi que eu não preciso de reza, eu não preciso de missa, eu não preciso de sacrifício, não preciso de ninguém para me ligar a Deus. Deus, aleluia, Ele está aqui presente nesse lugar e estará em todos os lugares aonde eu estiver, eu não preciso de nada. Eu preciso chegar a Ele com fé e dizer: Deus, eu creio no Teu sacrifício, eu creio naquilo que Tu fizeste. Oh, glórias a Deus, aleluia. O verso 5 desse texto que lemos mostra que Naamã, ele ignorava a graça, como muitos fazem hoje. Ignora a graça de Deus. Por quê? Observe a quantidade de valores que ele leva com ele. Ele quer comprar o milagre. Ele quer comprar a bênção. Quantos de nós achamos que a gente pode pagar pela bênção de Deus? A gente pode pagar pela salvação. Não vou ajudar os pobres aqui, que Deus está vendo, e Ele vai perdoando, vai limpando meus pecados lá, enquanto eu boto uma esmolinha aqui para dar para os pobres, enquanto eu faço isso, eu faço aquilo, Deus vai me perdoando os pecados. Era ensinado no passado na igreja, que quando uma moeda fazia o barulho lá no fundo do gasofilácio, uma alma pulava do purgatório. Aí você imagina que caminho de tristeza é esse? Para mim isso é um caminho de tristeza. Porque a salvação não se compra. Isaías 55 diz: ó vós que tendes sede, vinde às fontes. Ó vós que tendes fome, vinde. Aleluia. Vocês que têm sede, venham às águas. E você que não tem dinheiro, venha. Compre e comam. Sim, venham, comprem sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Aleluia. Salvação pela graça. Não, mas eu tenho que pagar, eu tenho que fazer alguma coisa. Ele leva jumentos carregados de prata, de roupas, de vestes e de muita coisa para comprar, para pagar por aquilo. Quantas vezes nós queremos fazer alguma coisa para pagar, para comprar? Pedro fala, irmãos, que não foi com ouro e prata, ou coisas semelhantes a essa, que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver. Vocês foram resgatados por algo muito mais precioso. Você foi resgatado pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Se você crê nesse evangelho, você é salvo. Se você não crê, você pode fazer obras e tentar ajudar necessitados e pobres, que você vai continuar perdido na mesma. Não estou dizendo para não fazê-lo. Se você fizer esmola e abençoar as pessoas, você está fazendo uma coisa boa, mas não para a salvação. Ajudar as pessoas é o nosso dever. Fazer bem para os outros é o nosso dever. É uma das partes do fruto do Espírito. É a bondade. Não é? A gente tem que ser bom, temos que ajudar as pessoas, isso é assim, mas isso não tira você do inferno, isso não livra a sua alma da condenação. O que livra a sua alma da condenação é crer em Jesus Cristo, recebê-lo na sua vida e receber a verdade por meio da palavra do Senhor. É isso que te liberta. Você não é salvo por ser filho de crente. Eu sou filho do pastor, não importa.
Um dia eu falei com as minhas filhas, falei, olha, eu estava conversando com elas, e o Espírito me inquietou. E eu disse, olha, não é porque vocês são minhas filhas que vocês são salvas. A minha vida com Deus não pode de maneira nenhuma ser alimento para a vossa vida com Deus. Vocês têm que ter experiência com Deus. Eu me lembro, não sei qual delas, disse, não pai, mas a gente vai à igreja. Eu falei, não basta. Ah, mas a gente não faz nada de errado. Eu, não basta. Vocês precisam queimar de amor por Jesus. Vocês têm que conhecer quem Ele é. Vocês precisam saber quem é Jesus. Ele morreu na cruz para perdoar os pecados de vocês. Entenda isso uma vez por todas. Você não pode comprar Jesus por ser minha filha. Você não pode comprar sua salvação por ser quem vocês são. A salvação é individual e pessoal. O pai não leva a iniquidade do filho, nem o filho é do pai. Não, a alma que pecar, essa morrerá, diz o texto sagrado. Ezequiel fala isso. Ninguém pode carregar pecado dos outros. Nós somos responsáveis pelos nossos próprios erros. E se você crê em Cristo, a sua salvação é por meio dele. A vida eterna vem a você por meio dele. Você precisa conhecer a Jesus, que você ouve dizer sobre ele. Frequentar a igreja não muda você. Aceitar Jesus muda você. Deixar Ele entrar na sua vida e mudar a sua história, isso muda você, isso transforma você. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus falou, e o texto de 2 Reis, capítulo 5, repete. Deus chamou Eliseu por sua graça, como todos nós fomos chamados pela graça de Deus. O profeta Eliseu, ele ouve da angústia desse homem, desse general. E ele fala, olha, vai lá e fala com esse general para ele vir cá. E fala com o rei de Israel, ele está preocupado, e está com medo. Fala com ele que não precisa ter medo não. Todos vão saber que há Deus em Israel, há Deus aqui em Israel. O Senhor está aqui, aleluia. Pode mandar ele vir a mim, aleluia. Pode mandar ele vir cá. Nenhum pecador merece ser salvo, irmãos, nenhum de nós. Paulo vai chamar a ele próprio de o pior dos pecadores. Mas ele também vai dizer que Deus se agradou revelar o seu Filho por meio de mim. Eu sou o pior, a mim o pior dos pecadores. Deus da sua graça, Ele revelou Jesus por meio de mim, por sua graça, por sua misericórdia. Eu não merecia, eu não tinha nada, mas Ele revelou Jesus através da minha vida. Deus não pergunta quem você é. Para Deus o que importa é se você crê nele. Aleluia. É somente pelo chamado da graça do Espírito Santo que a pessoa chega a Cristo. João capítulo 6, verso 37, coloca para mim, meu filho. João capítulo 6, verso 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Quem está na mão de Jesus aí? Quem já veio a Jesus? Você já veio a Jesus? Alguns não levantaram as mãos, mas você que levantou a mão e foi a Jesus, pode estar seguro que Jesus não vai te deixar. Não é você que não vai deixá-lo, porque às vezes por você mesmo você já teve até vontade de deixá-lo. Teve até vontade de deixar o caminho, abandonar a estrada, mas Ele não deixou você. Você acha que você não merece, mas Ele não está tratando de mérito aqui. Você acha que já fez muita coisa errada, mas Ele já perdoou os seus pecados. Oh, aleluia, Ele declarou você justo, você está em Cristo. Oh, aleluia, quem está em Cristo é nova criatura, disse Paulo. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Deus está formando algo novo, e isso é graça. Isso é graça. Aleluia. Vocês estão aí, irmãos? Como nós, ou nós como ele, Naamã rejeitou o plano simples de Deus para a sua salvação. Era algo muito simples. Vai lá e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Não é muito simples isso? Hein, irmãos?
coisa tão simples. O Jordão era símbolo de morte. É por isso que ele resistiu mergulhar no Jordão. Ele falou: eu vou mergulhar nessas águas sujas aí. Não são os rios Abana e Farfar, os rios limpinhos lá da Síria, que nasce do Monte Hermon e está ali limpinho, passando pela cidade. Igual eu vou mergulhar nesse rio sujo aqui de Israel. Vou não. Porque o Jordão representava a morte, irmão. E ninguém quer morrer, sim ou não? A gente quer ter o controle, sim ou não? Ninguém quer entregar o controle para Deus, a gente quer ter o controle. Esse é o problema. A gente não quer. Paulo falou: faça morrer os membros de vocês que estão sobre a terra. Ele precisava fazer morrer. Aleluia. Eliseu diz: observe que Eliseu, ele nem sai para falar com Naamã. Manda o moço, vai lá e fala com Naamã para mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, esse negócio está resolvido. Coisa maravilhosa, né? Porque às vezes, para tratar do orgulho do homem, que a gente é orgulhoso, irmão, para tratar da soberba que está no nosso coração, Deus muitas vezes bota a gente de molho assim, fala: vai lá e deixa lá. Deixa lá. Ele tratou esse orgulhoso general como um pecador. E Naamã, ele vai ficar furioso. Naamã certamente, você parece que ele não sabe com quem ele está falando. Eu sou o general. Para Deus não importa se você é general ou se você é mendigo. Se chegou a Jesus um general, um presidente da república ou mendigo, para Deus é a mesma coisa. Nós é que fazemos diferença entre pessoa e pessoa. Deus não. Todo que vem a Ele é salvo por meio de Jesus Cristo. Se você se aproxima dele, é salvo. O pobre aproxima, é salvo. O rico aproxima, é salvo. O inteligente aproxima, é salvo. Aquele que tem menos inteligência aproxima, é salvo. Irmão, é uma coisa gloriosa esse negócio de salvação. E Jesus queria ensinar, Deus queria ensinar aqui, como os pecadores de hoje. Naamã pensou que o profeta iria chegar e fazer um ritual e pôr a mão sobre a cabeça dele e dizer: sai lepra e não sei o quê. Não, Naamã, Eliseu só falou: vai lá e mergulha no rio, lá o negócio vai resolver. Não é? A gente não gosta que faz todo aquele, né? Para a gente sentir bem. Irmãos, às vezes a salvação, ou a sua salvação, ela pode ter acontecido dentro do seu quarto. Você e Deus lá. Você ouviu a palavra, creu na palavra, e o Espírito Santo falou com você, e você disse: é isso. É isso que eu quero. Isso que vai mudar a minha vida, vai mudar a minha história. É isso aqui. Oh, glória a Deus. Deus é maravilhoso e a salvação é maravilhosa, irmão. Vocês não estão entendendo o que vocês têm, não acho que vocês não estão entendendo o que vocês têm. Grande salvação vocês têm. Hebreus capítulo 2, aleluia. O apóstolo vai escrever e dizer: olha, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Se aqueles lá atrás que estiveram sob a lei, aqueles que quebravam a lei, morriam sem misericórdia, imagina o que vai passar com a gente se nós não abraçarmos essa grande salvação. Todo dia eu agradeço a Deus: Senhor, obrigado pela minha salvação. Obrigado pela minha salvação. Eu penso na saúde, eu penso em tantas coisas que Deus dá para a gente. Mas tudo isso sem salvação era tudo perdido, irmão. Dinheiro, casa, bens, família, tudo é perdido se não tem salvação. Não, sabe por que eu estou? Porque eu oro muito, eu jejuo muito. Eu vou na igreja, eu nunca fiz mal para o meu próximo, nunca roubei de ninguém. Eu vejo pessoas: eu não roubo de ninguém, eu não faço mal para ninguém. Então pronto, olha, Deus, acho que ele falou: não, esse é tão bom que eu vou salvar ele, porque ele é bom demais, não tem nem jeito, nem preciso do meu sangue, nem preciso do sangue de Jesus para salvar isso aí, porque ele já está. Não é? A gente é assim, irmão, não queremos abrir mão, a gente debate até no último momento. A gente vai tentar até no último momento mostrar que a gente pode, que a gente consegue, que há possibilidade, e não sei o que mais. Deus vai rejeitando tudo. A nossa justiça, disse o profeta, ela é como o trapo da imundícia, ela não serve. O mais justo dos homens para Deus é como o trapo da imundícia. Só somos justos em Cristo, irmãos. Capítulo 3 de Romanos, verso 24.
Coloque para mim, Romanos 3, 24, acho que é esse mesmo. Sendo justificados. Sendo justificado como? Porque pagamos? Porque somos bons? Não, somos sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante o quê? A redenção que há em Cristo Jesus. Quem é justo aqui? Tem alguém justo aqui? Irmão, vocês não estão aqui não, vocês estão aonde? Deixa eu perguntar novamente, volta para o planeta Terra. Tem algum justo aqui ou não? Amém, em Cristo somos justos. Cristo, você é justo. Ou não? Não é não? Você não é justo? Em Cristo eu sou justo, sim. O diabo pode dizer que eu sou pecador, pode todo mundo falar, não, eu já ouvi você fazendo coisa errada. Sabe o que é justificação? É um ato declarativo de Deus, onde Deus declara justo todo aquele que crê em Cristo. É declarado. Estava escrito sobre você, culpado. Aí você creu no sacrifício de Jesus, Jesus tomou o seu lugar, cumpriu a pena. E escreveram sobre você, justificado. Você é livre, irmão. Aleluia. Vocês creem que vocês são justificados? Por meio de Jesus Cristo. Muitas vezes nós nos condenamos. Você já viu algum criminoso ele julgar-se a si mesmo? Já viu algum criminoso chegar dizendo, não, eu vou julgar o meu caso aqui. Aos meus olhos eu devo ser condenado à prisão perpétua. Não. Há um tribunal que julga, o tribunal vai decidir. Agora, se você, mesmo sendo pecador, o juiz vai dizer para você, não, alguém pagou sua fiança aqui, a sua sentença, e você não deve nada. Você está livre, pode sair, você está livre, porta da frente para você. Aí você sai pela porta da frente toda alegrinho, não é? Alguém pagou. As pessoas vão olhar, mas ele fez. Mas alguém vai dizer, não, mas eu paguei o preço por ele, acabou. Não é isso que Paulo diz em Romanos 8? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará. É Cristo quem morreu antes, quem ressuscitou, o qual está vivo à direita de Deus. Aleluia. Vocês não estão entendendo a mensagem, ela é forte demais. E esse homem, ele é curado. Ele é curado por sua obediência e fé. Aleluia. Observe o verso 13, coloca lá para mim, 2 Reis, capítulo 5, versículo 13. Aleluia. Então os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram, meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o senhor não faria? Muito mais agora, olha que coisa fácil. Ele chega e diz para você, mergulhe 7 vezes no Rio Jordão, e você ficará limpo. Verso 14. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Eu já vi muita gente pregar sobre isso, os mergulhos de Naamã, primeira vez purifica isso. Irmão, isso aqui é salvação pela graça de Deus, só isso. Aleluia. Conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança, de um bebê, ele ficou limpo. Oh, aleluia. Alguém podia dizer leproso, alguém podia apontar o dedo para ele depois, dizer leproso, seu leproso. Não. Estou livre, estou limpo. Cadê lepra? Procura aqui, eu sou uma nova criatura, aleluia. O velho homem já ficou para trás, agora eu sou uma nova criatura no Senhor, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. O número aqui não importa, esses 7 vezes é o número da 7 é o número da perfeição, mas o número aqui não importa, o que importa é o ato. A obediência, a fé dele, ele creu, ele desceu, ele obedeceu e ele cumpriu, aleluia, Deus o curou, aleluia, como você. A fé de Naamã foi demonstrada
através das suas obras. E a nossa fé também, se você é um homem que crê no Senhor, a sua vida tem que atestar isso. Eu não consigo entender alguém que nasceu de novo e vive na mentira, vive no adultério, vive na prática do pecado. Eu não consigo entender isso. Vocês conseguem? Não são uma nova criatura. Não é o que está lá? Sendo, pois, Colossenses capítulo 3, versículo 1, sendo, pois, justificados, não, peraí, se, pois, ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são. Alguém já ressuscitou aqui? Alguém já ressuscitou? Então você vai buscar as coisas de onde? Quando você vê alguém buscando a coisa aqui deste mundo, ele não ressuscitou, ele permanece na morte. Se, pois, ressuscitados, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive e está sentado à direita de Deus. Verso 2: pensem nas coisas lá do alto e não nas que são deste mundo. Mudou. Amém? Verso 3: porque vocês morreram. Tem alguém morto aí? Tem alguém que já passou pela morte aí? Já passou pela morte. Eu disse aqui uma vez que antigamente a morte, para muitos ela era considerada como uma caverna, que quem entrava lá não voltava mais, né? Isso era a morte, uma caverna escura. Jesus entrou nessa caverna e transformou a caverna num túnel. Hoje, para quem crê em Cristo, ele entra na caverna, mas sai do outro lado, aleluia, para a glória de Deus. E é exatamente isso que Paulo está dizendo aqui. Porque vocês morreram e a vida de vocês está onde? Escondida com Cristo em Deus. Verso 4, quando Cristo quer a vossa vida se manifestar em fonte, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Agora, enquanto estou aqui, o que eu faço? Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Você é salvo? Você é nascido de novo? Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza, que é a idolatria. Verso 6. Por causa destas coisas que acontecem, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Verso 7. Vocês também, verso 7, vamos lá, verso 7. Isso, vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando vocês viviam nelas. Verso 8. O que aconteceu conosco? Agora, porém, abandone igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês já se despiram da velha natureza com suas práticas. Verso 10. E se revistam da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que te criou. Verso 11. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e circuncisão, bárbaro, cita, escravo livre, mas Cristo é tudo e está presente em todos. É essa vida. Dê um aplauso ao nosso Deus, aleluia. Cristo é tudo em nós, tudo em nós, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Esse homem confiou na palavra de Deus, ele agiu de acordo com a palavra de Deus. E eu declaro sobre a sua vida, se você crê na palavra de Deus, se você agir de acordo com a palavra de Deus, eu declaro sobre a sua vida que a bênção de Deus virá sobre você e virá sobre a sua casa, e você verá o desejo do seu coração cumprido para a glória de Deus, porque agora você é transformado. Aleluia. E concluo essa palavra com a segurança que recebemos por ser salvos. Quem é salvo tem segurança, irmão. É ou não é? Naamã, ele no verso 11 do capítulo, coloca lá capítulo 5, verso 11 de 2 Reis. Versículo 5. Olha o que ele vai dizer. Amém? Mas Naamã, ele ficou indignado e se foi. E ele disse consigo mesmo: eu pensava que ele sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Era o que ele pensava antes de ser liberto. Agora, versículo 15.
É o que ele vai dizer depois. Depois ele voltou ao homem de Deus. Ele e toda a sua comitiva. Veio, pois-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente desse teu servo. Olha o que Eliseu faz. Porém ele respondeu: tão certo como vive o Senhor em cuja presença estou, não aceitarei nada. Naamã insistiu com ele para que aceite, mas ele recusou. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Ele deu o testemunho aqui, né, da realidade do poder de Deus e do facto de que somente Deus era o Deus verdadeiro. Ele ficou tão grato, e é isso que a gente faz muitas vezes. Nós ficamos tão gratos que queremos oferecer tudo. Quando você entende o perdão que você recebeu, você entrega tudo. Você entrega tudo, é ou não é? É, mas deixa eu dizer uma coisa. Ele ficou tão grato que ofereceu riqueza a Eliseu, né? Que é claro, Eliseu vai recusar, ele não vai aceitar esse presente. Se Eliseu tivesse aceitado esse presente, escute lá, o que o Senhor me revelou hoje enquanto escrevi isso aqui. Se Eliseu tivesse aceitado esse presente, ele teria arruinado a lição da salvação pela graça e roubado a glória de Deus. Quando ele rejeita o presente, ele diz, ele estava sendo uma figura da graça de Deus que se manifestaria. Deus não está atrás dos seus bens, meus irmãos. Deus não está atrás da sua fortuna, do seu dinheiro, das suas posses. Deus está atrás de você. É você que importa para Ele, é o homem. Fica de pé, por favor, irmãos, vamos ficar de pé. É exatamente o homem que importa para Deus. Aleluia, aleluia. É você que importa. Ele não está atrás daquilo que você possui. Ele está atrás de você. Se Eliseu tivesse recebido, como muitos fazem hoje, não, ele tem que pagar por aquilo que eu fiz por ele. Deus me usou, esse dom eu tenho, então ele tem que me dar, ele tem que pagar. Ele teria arruinado esse exemplo que Jesus vai usar mais tarde. Aleluia. Sobre a graça soberana de Deus que se manifestou, trazendo salvação a todas as pessoas. Irmão, a continuidade da vida cristã, depois que você conhece Deus, e depois que você recebe Jesus, não é fácil. A caminhada não é fácil. E Naamã, no verso 19 desse capítulo, ele vai dizer para o profeta: olha, eu vou voltar para o meu país. Coloca o versículo 19 de 2 Reis, capítulo 5. Eu vou voltar para o meu país. E lá no meu país, eu vou ter que sempre estar junto do rei. E o rei, ele adora imagem e escultura. Coloca para mim o verso 19, 2 Reis 5, 19, irmãos, por favor. Muito obrigado. Eliseu, volta o verso anterior. Verso 17, por favor, vamos ler. Mas que o Senhor Deus perdoe o seu servo uma coisa. Quando o meu senhor, o rei, que ele serviu o rei, entrar no templo de Rimon para lhe adorar, e ele se encostar no meu braço, e eu também tiver que me curvar no templo de Rimon, quando assim me prostrar no templo de Rimon, que o Senhor Deus me perdoe, que o Senhor Deus perdoe esse teu servo por isso. Eliseu vira para ele e disse: vá em paz. Aleluia. Quando Naamã tinha se afastado certa distância, aí vem outra história, outra parte da história, mas nós não vamos entrar nela. Isso é outra história. Mas veja bem como é a vida do cristão depois que você recebe o perdão. Você tem que enfrentar situações. Você vai passar por momentos em que a sua fé vai ser provada. O que ele está querendo dizer em outras palavras: eu creio no Senhor, independente de qualquer coisa. Eu sei que não há Deus em outro lugar senão em Israel. Pode passar comigo o que quiser, mas eu creio que o Deus
verdadeiro é o Deus de Israel. Esse é o Deus criador dos céus e da terra. Muitas vezes nós somos levados a lugares e situações em que a gente tem que conviver com certas situações que ferem a nossa fé e a nossa crença. Mas Deus não está preocupado com o que está à sua volta, Deus está preocupado com o que está dentro do seu coração. Se o seu coração é fiel a Ele, e é isso que Eliseu vai dizer para Naamã: olha, vai em paz, vai ficar tudo bem. Da mesma maneira, o Senhor está falando com você. Situações difíceis vão vir, momentos complicados vão existir, mas fique em paz. A sua salvação está garantida, o perdão dos seus pecados está garantido. A lepra não vai voltar para você, irmão. Não diz que Naamã voltou a ser leproso. Não, ele foi curado. Ele viveu o resto dos seus dias curado. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Não precisou dele mergulhar mais 7 vezes, outras vezes. Não. Ele não precisou voltar em Israel para mergulhar novamente 7 vezes no Rio Jordão de novo. Não. Foi uma vez só. E conosco não é diferente, uma vez só, o Senhor fez por nós. Aleluia. Ele ofereceu-se a si mesmo, uma só vez, e de uma vez por todas, aniquilou completamente todo o pecado em nossas vidas. Você é perdoado, irmão. Não carregue o fardo do pecado sobre você. Você foi liberto pelo Senhor. Você é uma nova criatura em Deus. Tenha ousadia para entrar na presença dEle por meio do sangue de Jesus. Creia em Cristo. O desejo do meu coração é que toda essa igreja possa crer no Senhor. Que você, moço e moça, possa entender esse evangelho. Possa crer em Jesus, deixar o pecado, deixar a desobediência, deixar a rebeldia, viver uma vida para Deus. Andar com Ele, junto dEle. Isso é maravilhoso. Receba esse perdão, receba essa bênção. Eu não sei se alguém aqui nessa noite ainda se sentia como pecador, sentia sobre a sua vida o peso do pecado. Alguém aqui que sentia ainda o peso do pecado, das suas culpas. Alguém que ao lembrar do seu passado ainda sente peso. Eu queria orar por você. Eu queria que você que sente ainda o peso, porque Jesus já levou. Em Jeremias 31, coloque para mim Jeremias 31, se eu não estou em erro. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Verso 32. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, e apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor, verso 33, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as escreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Verso 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Lê comigo a última parte. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Tem alguém que se sente pecador ainda? Você que veio a Cristo ainda sente o peso do seu pecado, das suas culpas? Há um louvor que a gente canta da harpa que diz: resgatado fomos para nunca mais pecar. Nós resgatados fomos por quem nos quis amar. Em Cristo livres somos para nunca mais pecar. Em Cristo livres somos para nunca mais pecar. Aleluia. Eu sei que há muitas pessoas que carregam o fardo, irmãos. Eu tenho ministrado sobre pessoas
pessoas que praticaram aborto no passado, que fizeram coisas erradas e ainda sente o peso desse pecado. Eu quero te dizer, Jesus te libertou. Você é livre. Você é perdoado pelo Senhor. Não carregue essa mágoa no seu coração, essa dor no seu coração. Sabe o que nos impede de amar e perdoar as pessoas? É falta de entender o perdão de Deus. Quando a gente não entende o perdão de Deus, achamos que o perdão de Deus, ele é condicional. O perdão de Deus, irmãos, ele é incondicional. Quando você crê e se arrepende diante dele, ele perdoa. Não tem tamanho de pecado, irmão, que Jesus não perdoa. Não tem pecado que seja negro o suficiente, que o sangue de Jesus não pode transformar ou purificar. Eu estou dando essa oportunidade, eu não faço isso, mas o Espírito de Deus está falando comigo, que há pessoas que precisam ser livres disso. Sua vida não tem andado, você não consegue andar para frente, porque você está amarrado ainda pela culpa. Deus quer te libertar não somente da presença do pecado, não somente do poder do pecado, mas também da culpa, principalmente da culpa. Ah, por que eu fiz aquilo? A gente vive remoendo a vida inteira. Por que eu pratiquei isso, eu pratiquei aquilo? Deus quer nos libertar, irmãos. Amém? Nós vamos orar. Vamos orar. Mas eu queria que você viesse aqui na frente, você cresce no Senhor e dissesse: Deus, eu não quero viver essa vida, eu não posso viver assim. Eu preciso viver uma vida de liberdade, eu preciso ser livre. Há um peso que pesa sobre nós. Aleluia. Você entendeu a mensagem? Você entendeu a palavra que foi ministrada ao seu coração nessa noite? Entrega a sua vida para Ele, irmão. Aleluia, aleluia. Tudo que o Pai me dá, disse Jesus em João, tudo que o Pai me dá virá a mim, o que vem a mim eu não lanço fora. Ele é o seu Deus, é o Senhor da sua casa, é o Senhor da sua vida, é o Senhor da sua história. Nós vamos cantar um louvor e você tem a oportunidade para pensar sobre a sua vida, para refletir sobre a sua vida. Talvez você está na prática do pecado nesse momento. Você está vivendo uma vida de pecado nesse momento e Jesus quer te libertar disso. Jesus quer quebrar a força do pecado sobre a sua vida. Oh, aleluia. Vamos cantar um louvor aqui com o grupo de louvor. Enquanto isso, você tem a oportunidade de chegar ao altar de Deus. Oh, você que está ouvindo esta mensagem na sua casa, receba essa palavra. É de graça. Jesus te convida. Aleluia, meu Deus.